Meus queridos, bom dia mais uma vez. Já perceberam que nós somos levados a fazermos diversas escolhas, a tomarmos diversas decisões no nosso dia a dia? Às vezes decisões pequenas, o que fazer, para onde ir, o que vestir. Decisões que não nos afetam tanto. Mas por vezes nós nos vemos diante de decisões que vão afetar toda a nossa vida, ou pelo menos vão nos afetar por um longo período de tempo. E diante desse tipo de decisões, a pergunta é: qual é o parâmetro que nós usamos? Quais as condições que exigimos para tomarmos tais decisões? É o retorno que essas coisas podem nos oferecer? É o conforto, o status, a completude, a paz e segurança que todas essas coisas podem nos prover? Por exemplo, se nós estamos aí buscando por um trabalho, é normal que nós analisemos as condições oferecidas: o salário, o horário de trabalho, o plano de carreira, os benefícios, se é presencial ou não. Se nós estamos aí procurando, tentando escolher alguém para nos relacionar de maneira séria, é normal exigirmos algumas condições essenciais. Primeiro, que a pessoa seja crente. Eu espero que isso esteja na sua lista de verdade. Que seja amável, seja confiável, esforçada e etc. E só quando esses parâmetros ou essas condições são que eu diria minimamente cumpridas e minimamente contempladas, é que aí nós tomamos sim a decisão de darmos um passo em definitivo e seguir em frente. Não é assim que nós fazemos? Mas, meus irmãos, já pararam para pensar que nós fazemos a mesma coisa quando o assunto é a nossa fé? Que por vezes nós exigimos que alguns parâmetros sejam alcançados para darmos um passo de fé definitivo. Que por vezes nós exigimos que algumas condições sejam satisfeitas para então finalmente tomarmos a decisão de nos entregarmos completamente ao Senhor, como seus verdadeiros seguidores e discípulos. Nós calculamos vantagens e benefícios, bem como nós calculamos também as desvantagens e os prejuízos. Às vezes nós nos indagamos se os milagres que Jesus realizou enquanto ele exercia seu ministério terreno podem ser realizados em nossas vidas hoje. Nós avaliamos e reavaliamos inúmeras vezes se Cristo pode mesmo nos dar a segurança, a providência, a paz e a alegria de ver que tanto desejamos. E por mais que nós possamos achar que tudo isso seja normal, a verdade é que se vivemos a nossa fé impondo condições, fazendo exigências, a verdade é que a nossa fé precisa ser ajustada. Em outras palavras, os parâmetros e as condições da nossa fé precisam ser reajustados. O texto que nós vamos refletir nessa manhã e que vai nos ajudar a fazermos esse ajuste tão necessário é um texto bem conhecido por todos nós, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. A palavra diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Outro, porém, malfeitor, o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor Deus, nos ajuda a considerarmos essa passagem tão famosa, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ajuste, ó Deus, os parâmetros e as condições da nossa fé também nessa manhã. Fica conosco, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. A cena desse famoso diálogo é descrita apenas no Evangelho de Lucas. Enquanto em Mateus e em Marcos, apenas uma breve menção sobre dois ladrões que foram crucificados, um de cada lado de Jesus, aqui no Evangelho de Lucas,
o diálogo entre Jesus e os ladrões é descrito com muitos detalhes. Mas antes da gente entrar na cena em si, nós temos que entender o porquê essa cena está acontecendo. E a resposta para o porquê essa cena está acontecendo, ela é bem simples. É para se cumprir as Escrituras. É para se cumprir aquilo que está escrito na palavra. Mais especificamente, o que foi predito pelo profeta Isaías, lá no famoso capítulo 53, sobre o servo sofredor, sobre Jesus. Está escrito assim, 53:12. Por isso, Deus diz, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Como nós podemos ver na profecia de Isaías sobre Jesus, não só o cenário da crucificação, Jesus sendo contado entre os transgressores, foi predito. Mas o propósito de tudo isso também foi predito. E qual é o propósito? Jesus levar sobre si o pecado de muitos e interceder pelos transgressores. Todas essas coisas foram preditas nos tempos passados. Essa cena que nós lemos hoje é simplesmente o desenrolar de algo esperado há tempos. Aliás, quando nós olhamos ali para o plano de redenção que aponta para Jesus, nós vamos perceber que todas as coisas que aconteceram, elas aconteceram para cumprir as Escrituras, cumprir aquilo que estava escrito. Eis aí alguns exemplos. A promessa de um Redentor. Deus diz em Gênesis 3,15 que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, ou seja, havia um Redentor, um Salvador prometido. E não só isso, que esse Salvador seria alguém da linhagem real davídica, ou seja, um filho de Davi. E Deus fez essa promessa ao rei Davi, lá em 1 Samuel 7,16. Seu trono será estabelecido para sempre. Você sempre terá um filho seu sentado no trono diante de mim. E na hora certa, o Salvador viria. Na hora certa, o Redentor nasceria de uma maneira extraordinária, completamente diferente de qualquer outro nascimento. O Redentor nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um menino. Ele chamará Emanuel. Mas a Bíblia diz também, ela prediz também que Emanuel, ele virá para estabelecer o seu reino. Como nós podemos ver na famosa cena de Jesus entrando em Jerusalém de maneira triunfal, sentado num jumento, que foi predito por Zacarias 9:9. Alegre-se, ó Sião, porque eis que vem o seu rei montado num jumento. Porém, esse Redentor, o Salvador, também sofreria coisas terríveis. Coisas terríveis como traição, que está escrito e predito em Salmo 41:9. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O Redentor também sofreria o abandono pelos seus, que foi predito ou profetizado por Zacarias 13:7. Fira o pastor, e as suas ovelhas ficarão dispersas. Ele seria pendurado no madeiro, que foi predito em Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Ele seria transpassado, Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Até a ressurreição do Salvador já estava proclamada, Salmos 16:10. Pois não deixarás que a minha alma fique na morte, e não permitirás que o seu santo veja corrupção. E também em Isaías, como nós já falamos, essa cena de Jesus sendo crucificado com os dois ladrões ao seu lado, também já fazia parte do roteiro da palavra de Deus. Mas o que essa cena da crucificação nos mostra em si? Ela nos mostra basicamente duas coisas, que são os pontos que nós vamos refletir nessa manhã de maneira bem breve. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é o seguinte: a fé pertence aos que pertencem a Cristo. A fé pertence aos que pertencem a Cristo. Em segundo ponto, então, como é a fé?
dos que pertencem a Cristo. Então, primeiro ponto, a fé pertence aos que pertencem a Cristo. E o segundo ponto, como é a fé dos que pertencem a Cristo? Meus queridos, quando nós nos voltamos para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, cada autor ali ele descreve a cena da crucificação de Jesus da sua própria perspectiva, descrevendo o contexto, as breves conversas, as nuances, de maneira assim bem particular. Mas existe algo em comum que aparece em todos eles: a zombaria, a petulância e a falta de temor. Os três autores, eles descrevem quase que obrigatoriamente um menosprezo inabalável por parte daqueles que não acreditavam em Jesus como Salvador e muito menos como Senhor. Todos eles descrevem um menosprezo inabalável por parte de alguns líderes religiosos, de alguns judeus comuns, dos gentios e até dos soldados romanos. A palavra diz que os líderes religiosos, eles ridicularizavam Jesus dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo e descendo essa cruz. Os judeus comuns e os gentios, eles zombavam: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. É rei de Israel? Que ele desça da cruz, então creremos nele. Os soldados romanos desafiavam: se você é o rei dos judeus, se você é rei de Israel, salve-se a si mesmo. Na passagem que nós lemos hoje, um dos ladrões, não sei se da direita ou da esquerda, fica a seu critério, faz parte dessa turma, como está escrito no verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Ao narrar tudo isso, o que a Bíblia pretende? A palavra pretende não deixar dúvidas que todos esses que blasfemavam, zombavam e ridicularizavam Jesus eram incrédulos, que eles não criam em Jesus, ou seja, que eles não têm fé. E por que eles não têm fé? Não têm porque a fé pertence aos que pertencem a Cristo, que é o nosso primeiro ponto. Mas o que isso quer dizer? De maneira bem simplória, é que só os que pertencem a Cristo é que podem ter esse tipo de fé. Que só os que pertencem a Cristo podem crer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador predito e tão esperado. No entanto, meus queridos, presta atenção, a questão aqui não é crer para pertencer, e sim pertencer para crer. Em outras palavras, não é porque eles creem em Cristo que eles pertencem a Cristo, mas é porque eles pertencem a Cristo que eles creem em Cristo. Eu sei que isso pode parecer confuso, principalmente num domingo de feriado prolongado, mas a palavra, ela é bem clara quando ela fala a respeito disso. Quando nós olhamos ali Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, nós encontramos ali uma verdade. Que verdade? A verdade que Deus, em amor, escolheu alguns para serem adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus. E que essa escolha aconteceu segundo o propósito da sua vontade, ou seja, a sua soberania e antes da fundação do mundo. Ou seja, por mais duro que isso possa nos soar ou parecer, Deus escolheu em amor, de acordo com a sua soberania e antes da fundação do mundo, alguns dentre todos para pertencerem a Cristo. Que Deus escolheu algum dentre todos para crerem em quem Cristo é. E por causa disso, por causa dessa verdade, nós podemos afirmar que a fé pertence aos que pertencem a Cristo. Quando então nós nos voltamos para a cena da crucificação, nós podemos perceber que todos aqueles que zombavam e blasfemavam contra Jesus, eles também não pertenciam a Cristo. E por essa razão, eles não criam nele. Depois de escutar isso, talvez você esteja aí pensando com você mesmo: será que eu sou um escolhido? Será que eu sou escolhido ou não? E você fica: nossa, será que eu sou? E você fica preocupado. Pois bem, o ponto aqui não é para te deixar em dúvida, aflito ou temeroso.
Mas isso está registrado para nos fazer olhar para aquele que, na sua soberania e na sua vontade, escolheu os seus. Escolheu de antemão aqueles que pertencem a Ele, aqueles que teriam fé. Uma fé que com certeza seria despertada pelo próprio Deus através da sua palavra, como está escrito aonde? Romanos 10, 17, que nós lemos na introdução do culto. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. O que nos leva ao nosso segundo ponto, que eu acho que é aqui que você deveria ficar um pouco preocupado, né? Porque, sabe por quê? Porque não dá para ficar imaginando ou especulando a escolha soberana de Deus. Não dá. Mas há sim evidências concretas que vão nos mostrar se somos escolhidos, se pertencemos a Cristo ou não. É o nosso segundo ponto. Como é a fé dos que pertencem a Cristo? Se um dos malfeitores aqui da cena, ele não pertencia a Cristo e o menosprezava mesmo no seu leito de morte, ao olharmos a reação do outro ladrão, do outro malfeitor, nós podemos perceber ali uma diferença nítida de palavras, de atitude e de coração. Está escrito assim nos versos 40 e 41. Porém, o outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal algum. Se nós prestarmos atenção nessas palavras de repreensão, elas vão nos mostrar que existe ali um temor por Deus, por parte desse ladrão. Existe um temor que faz com que ele reconheça quem ele mesmo é. Existe também ali, nas palavras de repreensão, uma submissão à justiça divina e também um reconhecimento por quem Deus é. Não é isso que nós vemos? Esse ladrão que está falando agora, ele sabe quem ele é, ou ainda ele sabe qual é a sua condição. Ele escuta outro ladrão blasfemando contra Jesus, então ele se vira e se dirige a ele e diz: você nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma sentença? Em outras palavras, mesmo na cruz, você continua menosprezando a Deus? Olha aqui, nós estamos condenados. Nós somos pecadores e estamos condenados. E como esse ladrão, ele tem plena consciência do seu pecado, ele aceita e se conforma com a justiça pela qual ele foi condenado. Ele diz: a nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele não se sente injustiçado. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que ele é um pecador. E por fim, depois de reconhecer quem ele é, reconhecer que a justiça que lhe foi servida é justa, que a condenação, que a morte é o que lhe cabe de fato, então ele se volta para o único que com graça e misericórdia pode livrá-lo de tudo isso. Final do verso 41 e 42. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Em outras versões, Jesus, permita que eu entre no paraíso. Meus queridos, a fé dos que pertencem a Cristo é uma fé que nos leva a temer a Deus. Ou seja, é uma fé que nos leva a não menosprezarmos a Deus em nossas vidas. Em todos os momentos, em cada detalhe de nossas vidas. A fé dos que pertencem a Cristo é uma fé que nos leva a reconhecermos que nós somos pecadores. Pecadores justamente ou com justiça condenados à morte eterna. E é por essa razão que é uma fé que nos leva a Cristo. É uma fé que nos leva à passagem de hoje, nos fazendo reconhecer que Deus é um Deus de justiça sim, porque a cruz é a demonstração da justiça, mas ao mesmo tempo é um Deus de graça e misericórdia. Graça e misericórdia
que são demonstradas nas palavras de Jesus a esse ladrão. Em verdade, lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E assim termina o trecho que nós lemos. Mas trazendo tudo isso para perto de nós, trazendo tudo isso para mais perto da nossa reflexão inicial, quais são as condições da nossa fé? O que é que nós poderíamos exigir para darmos um passo definitivo para nos tornarmos verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus? Para responder a isso, nós precisamos voltar mais uma vez, nos lembrar do cenário, do diálogo de Jesus com os ladrões. Nós não podemos nos esquecer que o contexto aqui, o cenário aqui é o quê? É a crucificação. Jesus não está conversando com seus discípulos sentado num lençol quadriculado, num piquenique aqui no Jardim das Perdizes ou em qualquer outro jardim do Oriente Médio. O cenário é o Gólgota. O pano de fundo é o Calvário. Os três estão pendurados numa cruz. E isso quer dizer que Jesus já sofreu todas as barbáries do processo. A coroa de espinhos já está encravada na sua cabeça. As suas mãos, os seus pés já foram transpassados pelos cravos, pelos pregos naquela cruz. As suas costas já estão dilaceradas pelos açoites dos romanos. O seu rosto já está completamente desfigurado pelos socos e murros que ele recebeu. O seu corpo já está completamente coberto de sangue e de cuspe que ele recebeu no processo. E diante dessa cena, então, a nossa pergunta é: qual é o parâmetro usado por esse ladrão para se voltar a Cristo? Que condições esse ladrão exigiu para fazer o que ele fez? Para ele se entregar total e definitivamente para o Senhor ali naquela hora. Meus queridos, mesmo diante de tantos homens de fé que a Bíblia descreve, mesmo tendo exemplos irrefutáveis de pessoas que demonstraram uma fé autêntica e verdadeira na história da redenção, esse ladrão, cujo nome a palavra não faz nem questão de mencionar, é um dos maiores exemplos de uma fé autêntica. De alguém que tomou a decisão de entregar a sua vida completamente ao Senhor. Esse ladrão, ele é um dos maiores exemplos de fé autêntica, sabe por quê? Porque ali, ele não está diante de um Cristo que transparece poder e autoridade. Ele não está diante de um Cristo cujas mãos podem tocá-lo e curá-lo de qualquer coisa. Não. Ele se vê ao lado de um Cristo espancado, ensanguentado, desfigurado, quase moribundo. E mesmo assim, ele se entregou, aceitando a única coisa que Cristo poderia lhe oferecer naquele momento: a cruz. Que sim, é um símbolo terrível de tortura, dor, castigo e morte. Mas é ao mesmo tempo um símbolo gracioso da salvação. E isso bastava para ele se entregar. Então, quando você pensa na sua fé, na sua jornada cristã, no seu caminhar com Cristo, a pergunta é: a cruz te basta? A salvação te basta? Ou você continua exigindo provas, sinais e feitos? Impondo condições e mais condições para se achegar a Deus, para se entregar sem reservas a Ele. E vou dar uma dica. E não adianta você ficar se enganando ou tentando negociar dizendo: mas Elias, quando a gente olha na Bíblia, isso acontece o tempo todo. Gideão pediu confirmações a Deus. O rei Davi pediu dezenas e centenas de confirmações ao Senhor antes de algumas batalhas. E não só isso. Às vezes, na Bíblia, Deus mesmo, sem ninguém pedir, Ele dá sinais para confirmar as suas palavras, ações e promessas. Sim, isso aconteceu. Mas aconteceu para mostrar e assegurar que Deus era pelos seus, que havia um plano de redenção em curso. Porque nós não podemos esquecer que esse é o contexto do Antigo Testamento.
antes de se cumprir a profecia sobre a chegada do Salvador, do Redentor, do Messias, para salvar o seu povo e estabelecer o seu reino. No Novo Testamento, quando Cristo já veio, quando o Salvador habitou entre os homens, quando Deus definitivamente mostrou em Cristo que era pelos seus, todos aqueles que pediram por sinais, milagres e impunham condições para seguir a Cristo, não receberam nada. Todos aqueles que impunham condições para seguir a Cristo, não receberam nada. Todos os blasfemadores que pediam para Cristo descer da cruz, salvar a si mesmo, para então crer nele, não receberam sinal algum. Não tiveram nenhuma condição ou exigência correspondida. Cristo permaneceu na cruz, entregou-se a si mesmo e resgatou todos aqueles que fazem parte do seu reino. Meus irmãos, essa passagem tão conhecida está registrada aqui para nos fazer relembrar de algo que nos é essencial e algo que nós esquecemos o tempo todo. A cruz basta. A cruz basta porque ela supera em muito todo e qualquer parâmetro. A cruz basta porque ela supera em muito toda e qualquer condição que nós poderíamos exigir de Deus para nos entregarmos completamente a Ele. Quer alguns exemplos? Algumas pessoas, elas condicionam o seu entregar completamente a Deus se as suas vidas melhorarem. Pô, mas se a minha vida ficar um pouco melhor, mais confortável, aí sim eu vou acreditar nesse Deus e vou segui-lo de todo o meu coração. Pois bem, por causa da cruz, você passou das trevas para a luz, da morte certa para a vida eterna. A sua vida já melhorou, eu acho que já infinito por cento. Alguns, eles exigem que os seus relacionamentos sejam restaurados, para que só assim eles sigam Jesus verdadeiramente. Se o meu relacionamento com o meu cônjuge melhorar, aí eu vou ver que Deus tem o poder para fazer qualquer coisa. Pois bem, por causa da cruz, o único relacionamento essencial para a sua vida, que é com o Criador e Todo-Poderoso, foi restaurado. E é a partir dessa restauração do seu relacionamento com Deus, é que todos os demais relacionamentos serão restaurados também. Ainda outros, eles só decidem se entregar a Jesus totalmente se sentirem melhor consigo mesmas. Eu só vou me entregar a Deus se Ele me mostrar o quanto eu sou amado, valorizado. Quando eu me sentir bem comigo mesmo. Pois bem, por causa da cruz, você foi justificado. Você foi adotado, inserido para dentro da família de Deus. Você está sendo santificado. Já é mais do que suficiente para você se sentir amado e valorizado, não é? Meus irmãos, para darmos o nosso passo definitivo de fé, nos tornarmos verdadeiros seguidores e discípulos de Cristo, sem desistir, sem olhar para trás, para isso, a cruz nos basta. Para concluir, o que é que nós temos que fazer então? Uma citação de Michael Horton no seu livro Bom Demais para Ser Verdade nos dá uma direção. A ironia de nossas vidas é que facilmente enganados, entretidos e seduzidos pelo trivial, exigimos as glórias efêmeras e momentâneas da nossa era que desvanece, quando nos é oferecida a alegria completa e última. O que isso quer dizer? Que nós temos que parar de tratar a nossa fé, parar de tratar a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus em termos mundanos. Como assim? Nós temos que parar de impor condições e mais condições para nos achegarmos a Ele, exigindo benefícios e vantagens que na grande maioria das vezes só servem para satisfazer os nossos desejos efêmeros e passageiros, a nossa carne. Dito isso, nós precisamos começar a tratar a nossa fé, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus, em termos do reino.
onde nos é garantida uma alegria completa, e último, como apontam as Escrituras Sagradas. E para isso, a cruz nos basta. E essa é a fé essencial que nós precisamos para viver. Que Deus os abençoe. Eu queria orar com vocês nessa manhã. E antes da gente orar, você pode abaixar sua cabeça e fechar os teus olhos. Eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz aqui. Quando você pensa na sua fé, quando você pensa nessa sua jornada cristã, nesse seu relacionamento com Deus, a cruz basta. A salvação que Cristo operou naquela cruz basta para você? Ou você vive exigindo coisas e mais coisas, feitos e mais feitos, sinais e mais sinais, para só assim se entregar completamente a Ele? Porque se você tem vivido a sua fé assim, você precisa ser ajustado. E o primeiro ajuste que você precisa fazer nessa manhã é pedir perdão. É pedir perdão por viver uma fé quase que mundana. E a segunda coisa que você deve fazer é pedir por disposição ao Senhor, para viver esse relacionamento mirando o reino, mirando quem Ele é. Então eu queria te encorajar a fazer a sua oração. Responda ao Senhor em oração, e depois nós vamos cantar um louvor juntos, meus queridos. Vamos orar?